Os meus ouvidos são portas abertas para o bem que se aproxima de mim. É o Mantras de Vida de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Questão 414 do Livro dos Espíritos. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim, e muitas outras, que pensam não se conhecerem, se encontram e conversam. Pode ter, sem que o suspeite, amigos em outro país. O fato de visitar durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que lhes podem ser úteis, é tão frequente que são realizadas quase todas as noites. No Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e 33. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E a passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. A mensagem se chama Odiar os Pais. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele viveu, é lícito acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou que não é menos provável o sentido primitivo, passando de uma língua para a outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente em relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações, tal, por exemplo, o que no Gênesis se designa as fases da criação, servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo na alegoria do buraco de uma agulha. Cumpre, ademais,
se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo que muito influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste maior ou menor energia. Pode numa envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância em outra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Temos uma nota aqui de pé de página que diz que non odite em latim, caí ou misei em grego não quer dizer odiar, porém amar menos. O que o verbo grego mesein exprime, ainda melhor o expressa o verbo hebreu de que Jesus se há de ter servido. Esse verbo não significa apenas odiar, mas também amar menos, não amar igualmente, tanto quanto a um outro. No dialeto siríaco, do qual dizem Jesus usava com mais frequência, ainda melhor acentuada é essa significação. Nesse sentido é que na Gênesis diz: e Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, continua, é evidente que o verdadeiro sentido aqui é menos amada. Assim se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas e sobretudo siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro, de sorte que fora contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem outra acepção bem determinada. O texto de Mateus, aliás, afasta toda a dificuldade. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia é de Bittencourt Sampaio, chama-se As Filhas da Terra. Do seu trono de luzes e de rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, estende os braços para a desventura que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece as lágrimas penosas e recebe a oração da alma insegura, inundando de amor e de ternura as feridas cruéis e dolorosas. Filhas da terra, mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai-a na dor do vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, e encontrareis em vossas próprias almas a alegria do reino de seu Filho.